Opa, estamos chegando com mais um vídeo aqui no nosso canal para comentar o clássico decisivo desta quarta-feira que definiu aí o Papão da Curuzu, Bicolaço da Amazônia, como finalista. Mais uma vez o Papão da Curuzu, Paysandu Esporte Clube, vai representar o futebol do Pará na grande decisão da Copa Verde. Pela segunda temporada consecutiva, o Paysandu elimina o Clube do Remo na semifinal e também em disputa de pênaltis. A mesma coisa no passado. O Remo venceu o primeiro jogo por 1-0, na volta o Paysandu venceu por 2-1 e nos pênaltis o Paysandu avançou e foi para a final enfrentar a equipe do Goiás. A mesma coisa se repetiu na temporada de 2024. O jogo da ida semana passada foi 0-0 e na volta, nesta quarta-feira à noite no Estádio Olímpico de Belém do Pará, 1-1, com o primeiro tempo diferente do último clássico do domingo, que marcou o primeiro jogo da decisão do Campeonato Paraense. Naquela ocasião o Paysandu venceu por 2-0 o Clube do Remo e vai com uma vantagem considerável para o jogo do título que acontece no próximo domingo. Hoje, o Paysandu começou melhor, com mais volume de jogo, sobretudo pelas pontas com o Edinho e com o Jean Dias, e o lance de maior perigo do jogo saiu exatamente na marca dos 13 minutos do primeiro tempo, em lance de bola parada, uma bela cobrança de falta de Jean Dias, forçando naquela ocasião o goleiro do Clube do Remo, Marcelo Rangel, a fazer a primeira grande defesa do jogo. E aí, logo na sequência, ali na marca dos 17, 18 minutos ainda do primeiro tempo, o Remo se lançou pela direita numa jogada do lateral direito Thales, que serviu na grande área livre de marcação o Matheus Anjos, que acabou finalizando por cima da meta do goleirão Diogo Silva. Mas na maior parte do primeiro tempo, até sair o gol do Paysandu marcado pelo Brian Borges, o Paysandu era melhor, dominava as ações, sobretudo do meio campo, conseguia chegar com mais facilidade na parte ofensiva, levava naquela ocasião mais trabalho para o sistema defensivo do Clube do Remo. Até que o Paysandu abriu o placar com o Brian Borges na marca dos 33 minutos do primeiro tempo, bobeira ali do sistema defensivo do Clube do Remo. O Brian Borges abriu o placar para a equipe do Paysandu Esporte Clube, mas não deu nem muito tempo para a torcida bicolor comemorar, porque logo na sequência o Clube do Remo se lança para o ataque e numa assistência do Paulinho Curuá pro zagueiro Bruno Bispo. Olha só, o Clube do Remo com o Ítalo no banco, com o Ribamar, que o técnico Gustavo Mourinho segue insistindo com essa figura inoperante. Foi preciso o zagueiro Bruno Bispo para empatar a parada pro Clube do Remo 2 minutos depois do Paysandu ter aberto o placar. O Paysandu abriu o placar com o Brian Borges aos 33 minutos, o Clube do Remo empatou com o zagueiro Bruno Bispo aos 35 minutos do primeiro tempo. E aí, depois que o Remo empatou o jogo, o Remo começou a ser mais incisivo na parte ofensiva. Tem uma finalização de fora da área do atacante Kelvin, sobre a meta do goleirão Diogo Silva, e dessa forma terminou o primeiro tempo 1-1. E no segundo tempo, o Paysandu indo para cima, o Clube do Remo respondia contra-ataques, teve modificações. O Paysandu, que foi muito amarelado no primeiro tempo, teve cartão amarelo para o Robinho, teve cartão amarelo para o João Vieira, para o Leandro Vilela, enfim, para o próprio Brian Borges. O técnico ali dos Anjos, experiente, segue sem nunca ter perdido um clássico repai na carreira, tirou basicamente todos os amarelados que estavam pendurados, evidentemente. Entrou no lugar do Leandro Vilela do Val Soares, no lugar do Robinho entrou o Biel, mais uma vez entrando muito bem no segundo tempo o Biel. Enfim, foram as modificações. E no lugar do Brian Borges entrou o Kevin, o lateral esquerdo do Paysandu Kelvin. Ele ficou só com o João Vieira de pendurado. E aí o jogo foi se desenrolando. O técnico do Clube do Remo paraguaio, Gustavo Mourinho, também fez as suas modificações, entrou com o Ronald no segundo tempo. Enfim, o Jadson, que foi a surpresa. Todo mundo esperava que o Jadson só fosse ficar à disposição se recuperando de lesão para o jogo do título do Parazão domingo. Ele colocou o Jadson na metade do segundo tempo, só que entrou mal, Provavelmente não estava treinando aí 100% com a gente da rapaziada, sofreu aquela lesão no jogo da ida da semifinal contra o Paysandu semana passada, só foi entrar na metade do segundo tempo, não conseguiu fazer uma boa partida aí o Jadson. E aí o jogo foi se desenrolando até que o Paysandu perdeu 2 jogadores, O Biel, primeiro foi o Leandro Vilela expulso e logo na sequência o Biel também foi expulso. E já na reta final, na marca dos 43, 44 minutos da etapa complementar. E o que chamou a atenção foi que nos acréscimos o árbitro acrescentou 7 minutos de acréscimo no segundo tempo, e o que chamou a atenção foi que o Paysandu, com 2 jogadores a menos, foi quem tomou a iniciativa de ir para a parte ofensiva, de se lançar para o ataque. O Clube do Remo, que estava
com a vantagem numérica em campo, né, estava com 2 jogadores a mais, aceitou o Paysandu atacar, e tanto é que na marca dos 49 minutos, faltando apenas 2 minutos ali para o término da partida, o zagueiro Carlão ainda acertou a trave, que poderia ser o gol da vitória do Paysandu ainda no tempo normal, com 2 jogadores a menos, pasme, quase que o Paysandu ainda consegue vencer o Clube do Remo. E o detalhe, né? O artilheiro Ítalo, jogador que recebe o maior salário do elenco atual do Clube do Remo, mais uma vez no banco de reservas. Sinceramente, não dá para entender aí a decisão do paraguaio Gustavo Mourinho, que segue insistindo aí com o Ribamar como titular, e nem no segundo tempo ele quis colocar o principal artilheiro do Clube do Remo na temporada, o Ítalo, com 5 gols. Preferiu colocar o Ronald, mas não colocou o Ítalo, né? E o lance dantesco do Clube do Remo ali na marca dos 32 minutos da etapa complementar, de frente para o crime, como diria no linguajar do futebol, né? Falando o jargão do futebol, o Ronald teve a chance letal do Clube do Remo na etapa complementar de fazer o 2-1, encaminhar a classificação do Clube do Remo naquela ocasião, e ele perdeu de forma bizarra, de forma ridícula. O Ronald, que é um jogador da base do Clube do Remo, tá no elenco profissional aí já desde 2020, lançado lá naquela ocasião pelo então técnico Mazola Júnior. É um jogador da terra, né, da base, que o torcedor tem paciência, mas passa a temporada, termina a temporada e entra a temporada, literalmente o Ronald não consegue evoluir, né? Era a chance dele se consagrar, de fazer o gol no grande clássico Repá e dar a classificação para o Clube do Remo de forma ridícula, bizarra. Ele conseguiu perder a grande chance do Clube do Remo no segundo tempo, e com o artilheiro no banco de reservas, o Ítalo, que eu tenho certeza absoluta, se aquela bola cair no pé do Ítalo, ele não perderia, mas foram as decisões aí do técnico Gustavo Mourinho, e nos pênaltis segue assim, né? Impressionante como o Remo é uma larte, mas se tratando de disputa por penalidade. É só puxar pela memória aí no ano passado, final do Campeonato Paraense, o Remo perdeu o título nos pênaltis para o Águia dentro do Bainão. Na Copa do Brasil, na terceira fase, o Remo foi eliminado nos pênaltis para o Corinthians. E na própria Copa Verde do ano passado, o clube do Remo foi eliminado na disputa por pênaltis pelo Paysandu. Ou seja, é a 4ª decisão por pênaltis consecutivas que o Remo perde. Copa Verde, Copa do Brasil para o ano passado, e agora Copa Verde mais uma vez contra o Paysandu Esporte Clube. E o destaque aí para a superioridade do Paysandu, se tratando de clássico Repá na Copa Verde, a freguesia aí do Clube do Remo para o Paysandu Esporte Clube. Em 2014 foi o primeiro Repá da história da Copa Verde, o Paysandu levou a melhor. Aí no ano seguinte o Clube do Remo levou a melhor nos pênaltis. 2016 o Paysandu levou a melhor sobre o Clube do Remo, e aí voltaram a se enfrentar em uma semifinal de Copa Verde só em 2019, novamente com o Paysandu levando a melhor sobre o Clube do Remo. E aí se enfrentaram de novo ano passado, o Paysandu novamente levou a melhor, e esse ano o Paysandu pela 5ª vez em 11 edições de Copa Verde leva a melhor aí sobre o Clube do Remo. O Clube do Remo só levou a melhor sobre o Paysandu em semifinais de Copa Verde em 2 oportunidades, em 2015 nos pênaltis e em 2021, quando naquela ocasião o Paysandu o Remo elimina o Paysandu na semifinal, e na decisão nos pênaltis se sagra campeão da sua primeira e até aqui única conquista de Copa Verde, né? O Paysandu, que é o maior campeão dessa competição, 3 títulos no total, vai em busca aí do tetracampeonato. E o Clube do Remo, que tem um título, como eu acabei de falar, lá em 2021, e desde então não voltou mais a chegar na final, né? Em 2022 não participou da competição, em 2023, ano passado, caiu na semifinal para o Paysandu, como já falamos, e esse ano, 2024, acabou de ser eliminado mais uma vez nos pênaltis para o Paysandu Esporte Clube. Hegemonia, o protagonismo do Papão da Curuzu em clássicos Repás, principalmente se tratando aí de Copa Verde. E o Hélio dos Anjos, que disputa clássico Repá desde a década de 90, para quem não sabe, o primeiro clube do Hélio dos Anjos em Belém do Pará foi o próprio Clube do Remo lá em 1995, inclusive naquela ocasião ele foi campeão invicto paraense com o Remo. O clássico que ele disputou representando o Remo, ele levou a melhor, e depois das outras vezes que ele retornou ao estado do Pará em 3 oportunidades, essa é a terceira passagem dele pelo Paysandu, em todos os clássicos que ele fez ele nunca perdeu, ou empatou ou venceu, e hoje nos pênaltis se sagrou vencedor e vai para a final para pegar ou Vila Nova ou Cuiabá. É a experiência aí do técnico Hélio dos Anjos sempre pesando aí nesses momentos decisivos. Alguns dizem que é sorte, eu prefiro achar que é competência, né? O profissional que
já disputou tantos clássicos, já dirigiu tantos times aí no futebol, no cenário do futebol brasileiro, e se tratando de clássico Rei da Amazônia, do nosso clássico Repá, que é a maior rivalidade aqui da região norte, e é um clássico que ele disputa já desde 1995 e nunca ter perdido um sequer, na minha visão é muita competência. Se for sorte, queria eu ter pelo menos 10% aí dessa sorte que algumas pessoas dizem que o Hélio dos Anjos tem. Parabéns para o Paysandu Esporte Clube, classificado, vai para a sua 8ª final de Copa Verde, vai em busca aí do tetracampeonato. O Clube do Remo, sinal de alerta mais do que ligado. Já está em desvantagem para a decisão de domingo, né? Vai ter que correr atrás do prejuízo. E o detalhe, né? O Remo não sabe o que é ganhar o Paysandu há mais de um ano. A última vitória do Remo para cima do Paysandu foi no jogo de ida da semifinal da Copa Verde do ano passado, em abril. Completou agora um ano que o Remo não sabe o que é vencer o maior rival. De lá para cá, na volta daquela ocasião, o Paysandu venceu por 2-1, passou nos pênaltis. No Parazão do ano passado, o Paysandu também ganhou do Remo 1-0, gol do Vinícius Leite. Na Série C, o Paysandu ganhou do Clube do Remo 1-0, gol de pênalti do Mário Sérgio. No primeiro repá desse ano pelo Parazão, 0-0. No primeiro repá da Copa Verde, semana passada, também 0-0. No primeiro jogo da final do Parazão, no último domingo, Paysandu 2, Clube do Remo 0. Só aí vão ser repá. E hoje, 1-1 no tempo normal, nos pênaltis 4-3 para o Paysandu. A 7 clássico repá, que o Remo não sabe o que é vencer o maior rival. Impressionante a hegemonia aí do Paysandu Esporte Clube na Copa Verde e também no clássico repá, contando em Parazão, Série C e Copa Verde nesses últimos 365 dias. Parabéns para o Paysandu, o Clube do Remo vai ter que juntar os cacos e fica o sinal de alerta ligado, principalmente para a Série C do Campeonato Brasileiro. Daqui a 2 semanas começa a terceirona para o Clube do Remo, e que se for com esse elenco atual, o Clube do Remo muito provavelmente vai mais uma vez brigar para não ser rebaixado para a Série D do Campeonato Brasileiro. E fica o sinal de alerta ligado também para o Paysandu. Conseguiu a classificação, parabéns, está com o título paraense encaminhado, só que daqui a 2 semanas vai começar o grande objetivo do Paysandu no ano, que não é Parazão, não é Copa Verde. Ganhar do Remo em Parazão e Copa Verde é lindo e maravilhoso, vale pela história, pela mística do repá. Agora a grande prioridade do Paysandu Esporte Clube no ano é a Série B do Campeonato Brasileiro. Que se for com esse elenco atual aí, que serve para ganhar o Parense e tentar ludibriar o torcedor, os mais emocionados, né? Os conscientes sabem, tanto de Remo quanto de Paysandu, que ainda precisa de muito para chegar com todo o gás aí. O Remo, se quiser sonhar com algo na Série C, e o Paysandu, se não quiser passar sufoco na Série B do Campeonato Brasileiro. Então esse foi o vídeo de hoje aqui do nosso canal, já pedindo para você se inscrever, deixar aquele like para ajudar o crescimento aqui desse nosso projeto que está só no início. Como eu falei lá no primeiro vídeo há 2 semanas atrás, o intuito aqui do nosso canal é falar bastante de futebol paraense, do Clube do Remo e do Paysandu. Vamos falar bastante do Leão ao longo de 2024 na Série C e do Paysandu Esporte Clube, é claro, na Série B do Campeonato Brasileiro. Parabéns aí para o Paysandu, classificado para a grande decisão da Copa Verde. Forte abraço e até o próximo vídeo.